Graça e paz para todos. Primeiramente, eu nunca preguei num avião. Coisa do Maurício mesmo. Aliás, a minha esposa estava preparando a minha roupa. Eu falei, amor, você vai botar uma... O pastor Maurício é cabeludo, agora que ele cortou o cabelo, você bota uma roupa mais... Mas aí, chega aqui tem um avião, né? Mas glória a Deus. Muito obrigado, pastor Maurício, apóstolo Maurício, pelo convite. É uma honra, tá, estar aqui na igreja. Sempre ouvia falar do MCI, já de muitos anos, né? Em alguns vídeos, já de muitos anos. E aí aparecia lá MCI, mas glória a Deus, né? Oportunidade, privilégio de estar aqui juntamente com os irmãos para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Gente, esse tema que eu quero falar, possivelmente hoje e amanhã, que eu estava dando uma olhada, e eu acho que a gente vai poder dividi-lo em duas vezes, vamos caminhar para ver o que Deus vai fazer, mas é uma das temáticas mais complexas para a igreja moderna. 3 anos atrás, Deus me deu uma palavra muito forte para falar sobre a religiosidade. E eu costumo dizer que esse último livro que eu lancei, A Religiosidade, que é o Contaminação Espiritual, a minha conselheira, uma das minhas tutoras, disse que foi o parto mais dolorido, porque o livro é um filho, foi o parto mais dolorido, porque eu comecei a ver que a religiosidade era uma coisa muito presente, primeiro na minha vida, e como na nossa vida, normalmente, Deus nos permite ter a experiência, porque se a gente não tiver a experiência, a gente fala sem muita autoridade, a gente fala mais acerca do assunto, sobre, mas quando você tem a experiência, você fala desde, você fala a partir daquilo, e normalmente são experiências não muito boas. E essa questão da religiosidade, eu comecei a ver todas as complexidades. E a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas enquanto eu estava desenvolvendo essa temática, Deus me mostrou, quer dizer, pelo menos eu acho, que existe uma coisa pior do que a religiosidade, porque a religiosidade, ela rouba e mata, mas o que eu vou falar hoje para os irmãos, destrói. Isso que eu vou falar hoje, destrói, que é o caráter deficiente. A religiosidade rouba as forças, mata a vitalidade cristã, mas o caráter deficiente destrói. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a deficiência de caráter, e o subtítulo é: o seu futuro pode estar em perigo. Eu queria que você me ajudasse aí a ensinar, e você pegasse um vizinho que está do seu lado e dissesse para ele: deficiência de caráter. Não, todo mundo tomou café aqui ou já jantou, não já? Antes de vir, não é? Então vai lá, acha um vizinho aí e fala para ele assim: deficiência de caráter. O seu futuro pode estar em perigo. Abra comigo sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 19.
Vou estar lendo esse texto na tradução NVI, na Nova Versão Internacional. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia, que tem mais ou menos o mesmo sentido. Paulo fala: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Veja o que Paulo fala: não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero, genuíno. Ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Cristo Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado. Timóteo foi aprovado. Na tradução Revista Corrigida, diz que Timóteo, e conheceis o seu caráter provado, a palavra grega dokimos, provado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um pai ao lado do filho. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve poderei ir. Vamos orar ao Senhor, fecha seus olhos um pouquinho. Pai Santo, nós estamos diante da Tua Palavra, e ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma bomba atômica, poderosa, para romper, para explodir, para implodir as estruturas na nossa alma que precisam ser implodidas e confrontadas. Senhor, e no nome de Jesus, que nessa noite o Teu Espírito, Pai, possa falar conosco. Sabemos, Pai, que não é por força, não é por violência, não é pela força da palavra humana, não é por força da eloquência, da retórica, mas é pelo Teu Espírito, Senhor. Eu oro para que nessa noite o Teu Espírito comece a trabalhar no nosso caráter. O Senhor comece a nos mostrar áreas que nós precisamos levar à cruz, áreas que nós precisamos cuidar, buscar ajuda, nos abrir, e que nessa noite, Senhor, o Teu nome possa ser glorificado, e a Tua igreja, Pai, possa ser mais e mais santificada. Fala conosco, Senhor, e que a Tua palavra possa ser ministrada na unção, na graça, no poder do Espírito, e que a glória, o louvor, o poder, a honra, tudo seja entregue ao Senhor. Nós Te entregamos tudo, porque de tudo recebemos do Senhor e a Ti tudo devolvemos. Em nome de Jesus. Amém. Tem um videozinho que eu vou passar aqui. E eu queria, antes de falar, que a gente olhasse esse vídeo, que é um vídeo muito legal, que traz uma mensagem bem legal. E você vai dando uma lida. Dá para ler daí? Dá para todo mundo ler? O pessoal lá de trás consegue ler? Não? Então volta o vídeo. Então volta lá no início. Vai lá. Uma pescaria inesquecível. Ele tinha 11 anos e a cada oportunidade que surgia ia pescar no cais próximo ao chalé da família, numa ilha que ficava em meio a um lago. A temporada de pesca só começaria no dia seguinte, mas pai e filho saíram no fim da tarde para pegar apenas peixes, cuja captura estava liberada. O menino amarrou uma isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água. Logo, elas se tornaram
prateadas pelo efeito da lua nascendo sobre o lago. Quando o caniço vergou, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai olhava com admiração, enquanto o garoto, habilmente e com muito cuidado, erguia o peixe exausto da água. Era o maior que já tinha visto, porém sua pesca só era permitida na temporada. O garoto e o pai olharam para o peixe tão bonito, as gueiras movendo para trás e para frente. O pai então acendeu um fósforo e olhou para o relógio. Pouco mais de 10 da noite. Ainda faltavam quase 2 horas para a abertura da temporada. Em seguida olhou para o peixe e depois para o menino dizendo: "Você tem que devolvê-lo, filho." "Mas papai", reclamou o menino. "Vai aparecer outro", insistiu o pai. "Mas não tão grande como este", choramingou a criança. O garoto olhou à volta do lago, não havia outros pescadores ou embarcações à vista. Voltou novamente o olhar para o pai. Mesmo sem ninguém por perto, sabia, pela firmeza em sua voz, que a decisão era inegociável. Devagar, tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu à água escura. O peixe movimentou rapidamente o corpo e desapareceu. Devagar, naquele momento, o menino teve a certeza de que jamais pegaria um peixe tão grande quanto aquele. Isso aconteceu há 34 anos. Hoje o garoto é um arquiteto bem-sucedido. O chalé continua lá, na ilha em meio ao lago, e ele leva seus filhos para pescar no mesmo cais. Sua intuição estava correta. Nunca mais conseguiu pescar um peixe tão maravilhoso como o daquela noite. Porém, sempre vê o mesmo peixe todas as vezes que se depara com uma questão ética. Porque, como o pai lhe ensinou, a ética é simplesmente uma questão de certo e errado. Agir corretamente quando se está sendo observado é uma coisa. A ética, porém, está em agir corretamente quando ninguém está nos observando. Esta conduta reta só é possível quando, desde criança, aprendeu-se a devolver o peixe à água. Amém. Até aí tá bom. Glória a Deus. Há um caso muito triste que se tornou público, e o objetivo dessa citação não é de forma alguma denegrir a imagem de ninguém, porque o caso é público, está na internet, foi noticiado pela Rede Globo, pelos meios de comunicação, mas a triste queda de um relato de um grande homem de Deus recentemente. Este homem, chamado Ted Haggard, foi um dos grandes responsáveis por um grande despertamento em Colorado Springs, nos Estados Unidos. Antes dele, esta região era uma das regiões mais satanistas, uma das regiões mais satanistas e satanizadas dos Estados Unidos. A igreja desse jovem pastor começou na sala de sua casa, ele e a sua família. Mas esse rebanho veio a se tornar uma igreja composta de 14.000 membros. O jovem floresceu.
E agora ele se torna o presidente da Associação Nacional dos Evangélicos nos Estados Unidos. Se não bastasse, ele também tornara-se um dos conselheiros da Casa Branca na gestão de George Bush. Ted ainda tinha grande atuação contra os movimentos homossexuais, pró-aborto e drogas. E ele foi considerado uma das 5 lideranças com maior influência nos Estados Unidos. Até que tudo ruiu. Até que tudo veio abaixo. Um garoto de programa chamado Mike Jones o denunciou na mídia dizendo que Haggard tinha um caso com ele e que também fazia uso de anfetaminas. O jovem disse que eles se conheceram pela internet e passaram a se encontrar uma vez por mês. Pelo encontro de 1 hora, Ted Haggard pagava $200. O seu acusador ficou indignado quando viu o pastor Haggard na televisão denunciando os movimentos da causa gay, descobrindo que Ted tinha grande atuação contra os movimentos homossexuais, pró-aborto e drogas. Diante de tão graves acusações, o pastor Haggard inicialmente as negou, mas mediante a apresentação de gravações e de provas cabais, não lhe sobrou outra alternativa senão reconhecer seus erros, pedir perdão à sua igreja, desligar-se da presidência nacional das igrejas evangélicas, pois ele era o mais alto posto, ele era o presidente, e também da presidência de sua igreja. Até onde li, Ted Haggard de hoje passa por um processo de restauração e novamente reiniciou uma nova igreja na sala de sua casa, exatamente como ocorreu há muitos anos atrás. Meus irmãos, o objetivo deste relato, como eu já disse, não tem o intuito de rebaixar, denegrir, mas nos fazer pensar. Alguém disse que Albert Einstein disse que o sábio, o inteligente, aprende observando os seus erros, mas o sábio aprende observando os erros dos outros. Paulo fala que o que está de pé, veja que não caia. O que está de pé, veja que não caia. Mas nós poderíamos alongar a lista das pessoas que caíram. Nós poderíamos mencionar desde pais de família, maridos, esposas, filhos consagrados, profissionais conceituados nas suas funções. Ultimamente, eu nem preciso mencionar nomes, grandes profissionais, escritores, no nosso meio, mestres, pastores, apóstolos, presidentes de associações evangélicas e até mesmo pastores de mega igrejas. E a minha interrogação que fica é: será que o caráter pode ser o responsável por muitas dessas quedas? Quando Paulo fala de Timóteo, ele diz: gente, olha, eu vou mandar para vocês, para a igreja de Filipos, um cara que ele é um cara genuíno. Por quê? Porque ele foi provado. Havia uma palavra na época, era uma palavra mais na área de quem trabalhava com questões financeiras, que eram os chamados dokimos. Na época eu estava lendo a história dos dokimos, como o dinheiro era moedas de pratas. Muita gente nesse câmbio, nesse mercado, fazia alguns pequenos cortes nas moedas e assim alterava o peso da prata. Mas os dokimos eram pessoas que trabalhavam nesse mercado financeiro que não se deixavam corromper. Então eram pessoas que tinham essa fama, ou seja, eram pessoas íntegras,
que mediante pressões, mediante provações, elas permaneciam íntegras. Então, a palavra caráter, se você parar para pensar bem, ela praticamente não existe na Escritura, mas ela comparece muito com essa palavra dokimos, alguém provado, alguém que passou por uma pressão, mas resistiu. Por que pensar no tema do caráter? Primeiro, o seu caráter, o nosso caráter, pode comprometer a nossa comunhão íntima com Deus. Essa é a primeira coisa. Dependendo do estado do nosso caráter, a primeira coisa que pode ser interrompida é a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Pense, por exemplo, em Caim. Quando Deus chama Caim, quando Deus confronta Caim pelo seu erro, mas Caim não se deixa tratar. E a Bíblia diz que este homem se retira, diz o texto, retirou-se ele da presença de Deus, e foi para um lugar distante, ele foi fundar uma cidade, e ele saiu da presença de Deus. Veja, a primeira coisa então, que pode ficar comprometida, dependendo do nosso caráter, é a nossa comunhão com Deus. Segunda coisa, além disso, o caráter também pode interromper a sua carreira ministerial ou profissional. O caráter pode perfazer a plataforma da queda. Eu não sei se você já parou para pensar nos nossos patriarcas, quando a Bíblia fala do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de... Por que está Jacó e não Esaú? Porque Esaú era o primogênito. Porque o senhor Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Quando ele foi provado, quando o caráter dele, como dokimos, quando houve uma pressão, ele passa um dia sem comer, vem cansado, exaurido, e por causa de um dia de jejum, ele troca tudo. E por isso então, ele sai de cena, ele aborta o seu projeto existencial, ele deixa de estar na linhagem messiânica, ele joga tudo no lixo. No seu livro Liderança com Propósito, Rick Warren comenta que muitas vezes, veja bem, que muitas vezes o carisma de um líder pode levá-lo até certo ponto na sua caminhada ministerial. O carisma leva. O cara tem boa habilidade retórica. O cara é carismático, sabe? O carisma o leva até certo ponto, mas depois, se o seu caráter for deficiente, este líder acabará sendo derrubado pelo seu próprio caráter reprovado. E meus irmãos, se nós repararmos as grandes histórias de quedas, de líderes que foram construindo, e de repente, tudo veio à tona. Por quê? Porque o carisma o levou até certo ponto. Mas o caráter deficitário foi criando esta plataforma. Foi Elmer Letterman que disse: a personalidade pode abrir portas, o carisma pode abrir portas, mas somente o caráter consegue mantê-las abertas. Vamos dizer isso para o seu vizinho do lado? Diga para ele assim: o carisma abre portas, mas somente o caráter consegue mantê-las abertas. Existe um autor chamado Rob Thompson que escreveu sobre o caráter.
E ele faz uma ilustração muito interessante. Ele diz que uma casa construída sobre um alicerce instável logo se torna um lugar impróprio e perigoso para se morar, pois pode ruir a qualquer momento sob a pressão das tempestades, dos terremotos e outros cataclismos. Pense nas perdas e nos problemas que os moradores poderiam evitar se tivessem investido na estrutura da casa antes de construí-la e habitar nela. Meus irmãos, ministério sem caráter é como uma casa construída sobre areia. Vai cair, é questão de tempo. Às vezes você vê aquela casa bonita, e é isso que a gente tem que pensar em nós, meus irmãos. Eu não queria que você pensasse no vizinho do lado. Ai, pastor, tinha alguém que devia estar aqui ouvindo isso. Queria que a gente pensasse em nós. Quantas vezes nós construímos aquela, sabe, aquela coisa tão bonita, só que as bases, os alicerces, e aí quando vem a tempestade, a casa não suporta, a estrutura cai. Terceiro lugar, além do seu caráter poder colocar em xeque a sua comunhão com Deus, além do seu caráter poder colocar em xeque a sua missão e o seu futuro ministerial, o seu caráter pode colocar em sofrimento a sua família, filhos e pessoas a quem você ama. Lembre-se de Acã, toda a sua família foi apedrejada. Lembre-se de Geazi, a sua descendência se tornou uma descendência leprosa. O caráter pode colocar então em sofrimento a família, os filhos e pessoas a quem amamos. Quarto lugar, o caráter pode gerar quebra de confiança, o que ainda pode fechar mais as portas. Paulo, por exemplo, fala de um homem chamado Alexandre, o latoeiro. Ele escreve para Timóteo numa carta dizendo: Timóteo, esse tal de Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Guarda-te dele. Guarda-te dele. Cuidado com ele. Veja como é que esse Alexandre foi fechando portas. Ele escreve também aos Coríntios dizendo que aquele que se diz irmão, no entanto, é impuro, ou idólatra, e vai falando de várias outras coisas. Paulo diz: olha, com estes tais, que se dizem irmãos, mas que têm essas características, cuidado. Com os tais, nem comais. Você pode comer com ímpio, com pai santo, você pode ser amigo de pecadores como Jesus. Agora Paulo falou, agora esse cara que diz que é irmão, mas toma cuidado. Paulo vai falando que as questões do caráter, elas podem gerar essa quebra de confiança. As portas vão se fechando. Meus irmãos, quantas